Lyra regalou os olhos enquanto Electabuzz desaparecia correndo na direção do Onix gigantesco. Electabuzz, volta aqui agora! Mas era tarde demais. O Pokémon elétrico já tinha mergulhado no meio da fumaça e das pedras caindo. Alguns segundos depois, um clarão amarelo iluminou a caverna inteira. Boom! Uma explosão elétrica percorreu os túneis enquanto o rugido monstruoso do Onix ecoava pelas paredes. Noah ficou imóvel alguns segundos. Então virou lentamente para Lyra. Seu Pokémon elétrico acabou de desafiar uma montanha viva. Lyra colocou a mão no rosto. Eu sei. Eu sei. Bulbasaur não hesitou nem um segundo e saiu correndo atrás de Electabuzz. Butterfree voou desesperada logo atrás. Bulbasaur não. Agora os dois tinham ido. Silêncio. Noah olhou para frente. Depois olhou para trás. Depois para frente de novo. Tá. Agora a gente perdeu o Pokémon maluco e o Pokémon responsável por impedir o Pokémon maluco. Machoke cruzou os braços concordando. Sandshrew começou a cavar nervoso no chão. Vapinbell girava olhando para os lados enquanto Electrode parecia muito feliz por algum motivo. Muito feliz. O problema era que Onix ainda estava avançando. Tum. 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 O chão tremia a cada movimento. Lyra respirou fundo. Tá bom. Tá bom. Todo mundo calma. A gente vai pegar os dois e sair daqui. Noah levantou a mão. Pequeno problema. Lyra virou lentamente. Qual? Noah apontou. O túnel atrás deles tinha desmoronado completamente. Silêncio absoluto. Lyra piscou. Noah piscou. Butterfree piscou. Electrode sorriu. Ah não, disse Lyra lentamente. Agora eles estavam presos. Tum! Outro rugido ecoou pelas profundezas. Sandshrew imediatamente começou a bater as garras no chão de novo. Alguns segundos depois apontou para a esquerda. Parecia ter encontrado outra passagem. Noah arregalou os olhos. Espera. Você encontrou um caminho? Sandshrew confirmou animado. Lyra abriu um sorriso enorme. Sandshrew, você é um gênio. O pequeno Pokémon ficou completamente vermelho de vergonha. Então todos começaram a correr pela passagem estreita. Machoke abriu o caminho removendo pedras enormes. Poliwrath ajudava carregando parte das mochilas. Vapinbell às vezes esticava as vinhas para puxar Noah quando ele tropeçava. Electrode continuava rolando perigosamente perto de precipícios internos. E Butterfree voava mais à frente tentando procurar Electabuzz. Enquanto isso, do outro lado da caverna, Electabuzz sorria igual um completo maluco. O Pokémon elétrico tinha acabado de acertar Thunder Punch direto na lateral do Onix. O impacto foi absurdo. Faíscas explodiram por toda parte. Só que tinha um pequeno problema. Onix nem se mexeu. Silêncio. Electabuzz piscou. Onix virou lentamente a cabeça. E encarou ele. Silêncio maior ainda. Electabuzz olhou pro próprio punho. Depois pro Onix. Depois pro punho. Aí Onix rugiu tão forte que uma onda de vento jogou Electabuzz para trás. Bulbasaur chegou correndo bem nessa hora. E parou imediatamente. Silêncio. Bulbasaur olhou pro Onix. Depois olhou pro Electabuzz. Depois olhou pro Onix outra vez. E parecia muito decepcionado. Electabuzz apontou imediatamente pro Onix como se dissesse, ele começou. Bulbasaur fechou os olhos. Butterfree chegou voando segundos depois. E ficou completamente em choque vendo o tamanho do Onix. O gigantesco Pokémon rugiu mais uma vez. Pedras começaram a cair do teto. Bulbasaur imediatamente avançou usando Vinivip. As vinhas prenderam algumas pedras antes delas atingirem Butterfree. Electabuzz então avançou usando Brick Break direto contra uma pedra enorme lançada pelo Onix. Bum! A pedra explodiu em pedaços.
Só que Ônix abriu a boca. E uma energia começou a surgir lá dentro. Electabuzz arregalou os olhos. Bulbasaur arregalou os olhos. Butterfree arregalou os olhos. Dragon Breath. Bulba! Bulbasaur empurrou Electabuzz usando as vinhas no exato segundo que a explosão atravessou o túnel inteiro. Crash! Metade da parede explodiu. Poeira cobriu tudo. Alguns segundos depois Electabuzz abriu os olhos lentamente. Pequenas pedras caíam ao redor. E Bulbasaur? Bulbasaur estava caído. Electabuzz congelou. O Pokémon planta ainda respirava. Mas tinha protegido ele do golpe inteiro. Silêncio. Electabuzz ficou olhando alguns segundos. Butterfree pousou imediatamente ao lado de Bulbasaur preocupada. E então algo estranho aconteceu. Pequenas faíscas começaram a surgir ao redor do corpo de Electabuzz. Só que eram diferentes. Mais fortes. Mais agressivas. Ele olhou lentamente para o Onix. E pela primeira vez, não sorriu. Ele ficou irritado. Muito irritado. Do outro lado da caverna, Lyra e Noah continuavam correndo pelos túneis. Até que Sandshrew parou de repente. O pequeno Pokémon começou a cheirar o ar. Depois apontou para frente. Uma luz. Muito distante. Tem alguma coisa ali. Todos correram mais rápido. Conforme avançavam, a luz aumentava. E então, a caverna simplesmente terminou. Os dois saíram numa área gigantesca escondida no interior da montanha. Era enorme. Uma câmara subterrânea gigantesca iluminada por cristais azuis espalhados pelas paredes. Pequenos rios atravessavam o chão. E por toda a parte existiam fósseis. Fósseis enormes. Antigos. Alguns presos nas paredes. Outros espalhados pelo chão. Lyra ficou completamente imóvel. Noah também. Meu Deus! E então algo chamou a atenção deles. No centro daquela área existia uma pedra gigantesca. E presa nela, uma forma muito estranha. Um fóssil diferente. Antigo demais. Desconhecido demais. Sandshrew começou a cavar perto dele. Weepinbell inclinou a cabeça curioso. Electrode aproximou lentamente. Noah arregalou os olhos imediatamente. Electrode, não toque em nada. Tarde demais. Electrode encostou. Clique. Silêncio. Silêncio absoluto. Lyra lentamente olhou para cima. Noah lentamente olhou para cima. Machoke lentamente olhou para cima. E ouviram um barulho. Crack. 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 O teto inteiro começou a rachar. Noah fechou os olhos. Eu vou vender esse Electrode. Muito longe dali. Electabuzz ainda encarava Onix. E as faíscas ao redor dele começavam a aumentar cada vez mais.